Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde! Começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. No programa de hoje, apresentamos a última parte da entrevista com Edilson Amaral Nabarro, sociólogo, mestre em economia e vice-coordenador da CAF, a Coordenadoria de Ações Afirmativas da URGS. Criada em 2012, a CAF promove e acompanha o ingresso de estudantes vindos de escolas públicas, negros, indígenas e de baixa renda aqui na URGS. Tu falou que as ações afirmativas elas têm um impacto nas famílias negras, né? E quais impactos tu percebe numa escala mais macro na sociedade? Aí eu tentei fazer um exercício de análise nessa dimensão na minha dissertação de mestrado, que é o impacto econômico da política de cotas. Então eu categorizei uma vaga na universidade pública com a política direta ou indireta de redistribuição de renda para o andar de baixo. Então, uma vaga na universidade pública é um ativo econômico. E ele serve para que as famílias pobres, que volto a registrar, são cotas sociais, com subcota racial, consigam ter o que eu chamo de acúmulo de capital geracional em educação. Né? Então, quando tu há um aumento geracional de educação formal, dá uma reação em cadeia. Né? Hoje na universidade já tem casos que do primeiro aluno que entrou vieram mais dois da família, ou então primos. Então é um efeito geracional. Por isso o seu efeito é a médio e longo prazo. Né? Porque tem uma abordagem que eu fiz e usei muito, é um economista negro, Hélio Santos, que ele tem um livro chamado A Trilha do Círculo Vicioso. É pobre porque é negro porque é pobre. Baixa escolaridade, baixa renda, baixo investimento escolar. Então, a natureza econômica dessa política é de redistribuição de renda e de acúmulo geracional de educação. Porque numa cidade competitiva, a educação formal é o insumo principal que dá condições de competitividade no mercado de trabalho. E, Edilson, a gente percebe que ainda tem muitos direitos em relação às ações afirmativas que são reivindicados por movimentos negros e indígenas. Qual a relação da CAF com esses movimentos e quais os maiores desafios para que eles sejam contemplados? Com a política de cotas, houve um fenômeno interessante no movimento estudantil, que é o protagonismo dos coletivos negros. E eu diria que os coletivos negros passaram a ter um protagonismo do movimento estudantil maior até que o movimento estudantil em geral. E esses coletivos, a URGS entende, a administração entende como legítimos. Tem as suas pautas e tem os seus diagnósticos de vulnerabilidades que a política tem, ou de aperfeiçoamento que coincide, às vezes, com a sensibilidade da administração. Então, não há uma oposição da administração à pauta, à agenda reivindicatória, né? Porque nós temos uma conexão com a sociedade civil e com o movimento negro. Nós temos, pioneiramente, enquanto órgão de gestão, um conselho consultivo na CAF, onde participam professores de todas as áreas e o movimento social negro e indígena, servidores, técnicos e docentes. E é um órgão consultivo, portanto não é um órgão de deliberação, mas é um órgão importante de aconselhamento.
né? Então, há uma relação que, às vezes, do conflito instalado, e já houve, a ocupação na universidade, né? E que esses conflitos têm que ser administrados para que haja uma convergência. Na verdade, quando há uma reivindicação mais extremada, talvez, e sempre é por alguma razão, talvez a dosimetria, né, o excesso de politização para modelos de gestão de ar que, na maioria, são consensuais, né? Então, há, de modo geral, uma convergência entre as aspirações do movimento e a execução que o desfaz. Então, houve e poderá haver visões diferenciadas do ponto de vista de executabilidade. Mas ambas essas ações são para aperfeiçoamento. Por exemplo, a comissão de verificação foi demanda antiga do movimento negro, né? E acatada pela universidade. Houve em 2017, por parte de um coletivo negro, uma denúncia de 304 alunos supostamente fraudadores, e a URGS abriu uma comissão especial para investigar. Não é coisa fácil tu investigar aluno matriculado, mesmo porque não havia no edital de ingresso a verificação, né? Mas nós encontramos base legal para que fizéssemos a verificação, porque seja na decisão 134 que implantou, na 268 que renovou, e na lei de cotas, houve um artigo que determinava que informações falsas poderiam ser investigadas a qualquer tempo. E quando houve o debate lá no Supremo da constitucionalidade das cotas raciais, que foi julgada constitucional por unanimidade do Supremo, houve no voto do relator, o Lewandowski, essa admissibilidade de que a autodeclaração racial não tinha valor absoluto, que deveria ser mediado pela heteroidentificação. Então, nós estamos dentro de uma base legal que é de resguardo do dever do Estado de zelar pelas políticas públicas. Muitas contrariedades houveram e haverão. Não é procedimento simples, é complexo, né? Porque sempre se depara agora com a não racialização do racismo. Diz que no Brasil não tem negros, né? Que só tem pardos, e os morenos também são negros, né? Os brancos amorenados também são negros e não eram antes, né? Então há um desafio grande assim, de compreensão da necessidade desse controle social e o apoio por parte de quem é defensor de políticas de justiça e a inclusão, que é papel do Estado fazer esse controle. Então, Edilson, para a gente finalizar, quais desafios do programa de ações o programa de ações afirmativas tem pela frente e como tu projeta a continuidade do programa daqui a 5 anos? Bom, eu acho que os desafios são permanentes, porque é uma política nova. Tem 10 anos na URGS, tem 5 anos em outras, tem 7 em outras. Então, políticas públicas, ela precisa de uma janela de amadurecimento. E ela está em via de ser alcançada, que tu pode fazer análise de implementação de política, de modo geral. Isso do ponto de vista das teorias de políticas públicas, né? Tu tem que ter uma janela de maturidade, de executabilidade, para que tu possa ter indicadores mais confiáveis. Portanto, eu diria que os desafios são permanentes. Seja quanto ao ingresso, né? Qual é que é o desafio quanto ao ingresso? A questão do controle dos
sujeitos de direito, que das 63 universidades públicas que têm cotas, 1/3 tem comissão de verificação. Então, isso é um desafio que as outras que não têm o façam. O outro desafio é a política de permanência. Com a redução das verbas na educação, isso teve e poderá ter o impacto no Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é fundamental para a permanência de alunos em vulnerabilidade. Então, é uma política que tem uma relativa estabilidade institucional, está aprovada até 2016, mas tem grandes ameaças. Nós não sabemos o quadro governamental de 2019. Né? Nós não sabemos que vai retornar o nível de investimento em educação que tínhamos no governo Lula e Dilma. Nós não sabemos ainda como vai ser outras medidas necessárias para o fortalecimento da política que não tem sido debatido no âmbito do governo. Só para dar um exemplo. A lei de cotas estabeleceu que houvesse uma comissão de acompanhamento e avaliação da lei de cotas. Isso lá em 2012. Que seria composta por membros da CEPIR, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal, da FUNAI e do MEC. Essa comissão não está constituída com a necessidade que teria de ser constituída. Portanto, ainda estão numa fase ainda embrionária, com resultados que devem ser celebrados, até aqui, né? Então, esse monitoramento que a sociedade civil faz, que o movimento negro faz, que os coletivos são importantes, né? Que dão resistência e pautam, digamos, o governo e a sociedade para a continuidade dessa política. Então, não dá assim para se descuidar, né? Do zelo da sua execução, porque os inimigos estão no subterrâneo e com força, né? Então não é uma política assim de execução tão pacífica, assim, né? Por mais que seja uma conquista, mas no Estado brasileiro, que sempre teve um gosto pela desigualdade, né? Então, tu fazer a política no sentido inverso, isso em todas as áreas. Isso vale política para os negros, para as mulheres, para os pequenos agricultores, para todos esses grupos em vulnerabilidade. Sempre é um desafio que vai na contramão do que a República fez, do que o Império fez, do que a escravidão fez. Então tá, Edilson, muito obrigada pela tua presença aqui no Estação Cidadania. Eu é que agradeço. Boa noite. Tá. O Estação Cidadania fica por aqui. Hoje apresentamos a última parte da conversa com Edilson Amaral Nabarro, vice-coordenador da CAF, a Coordenadoria de Ações Afirmativas da URGS. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo.